Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos estudar o modelo de Rutherford, beleza? Só que antes disso, preste atenção no recado que eu tenho que dar para vocês. Aqui no canal nós já temos a resolução completa de todos os patches, desde a primeira unidade lá atrás, 2 meses atrás, das semanas 1 a 4, todas separadinhas, organizadas no canal. Então se você está chegando aqui agora de paraquedas, dá um confere aqui em todo o conteúdo que a gente já fez para você estudar, para poder te ajudar a mandar cada vez melhor em Química, beleza? Então, agora que eu disse isso, vamos voltar para o nosso slide, vamos aprender a nossa teoria. Bem, a teoria, que a gente vai aprender hoje, ela advém de um experimento que foi feito pelo Rutherford. Esse experimento é o seguinte: ele tinha lá um material radioativo que ele deixou guardadinho dentro de um bloco de chumbo. E esse bloco só tinha uma saída. E aí o que a gente já imaginava até então? Ele colocou depois um anteparozinho azul, que está aí no nosso vídeo, que iria indicar se ali bateu ou não alguma partícula radioativa que foi emitida por aquele material lá dentro do bloco de chumbo. E ele botou no meio do caminho ali uma folha de ouro muito fininha. Só que o que a gente imaginava? Que o átomo ele seria uma esfera sólida, e que essas partículas radioativas não seriam capazes de atravessar a folha de ouro. Então ele fez esse experimento justamente para contestar, para provar de vez que o formato do átomo seria de uma esfera rígida, pela qual não seria possível passar esse material. Então a expectativa que se tinha no experimento era essa, de que essas partículas radioativas emitidas pelo esse material iam ficar retidas aí na folha de ouro, não ia passar nada, perfeito? Só que o que aconteceu, O que aconteceu na realidade foi um pouquinho diferente. Algumas partículas realmente ficaram retidas, mas eram minoria. A maior parte passou, e muitas passaram sem nenhum desvio, e algumas outras passaram tendo algum desvio. E a partir disso, o Rutherford então teve que analisar esses dados com calma e propor um novo modelo. Então o Rutherford propôs um modelo seguinte, onde ele teria o núcleo do átomo, onde teriam partículas positivas e o nêutron, muito pequenininho, igual ao sistema solar, onde tem o Sol, e em volta do Sol teriam os planetas. No caso do átomo, vão ter os elétrons, que não têm massa e que têm carga negativa, que, portanto, não iriam atrapalhar a passagem daquelas partículas radioativas que ele testou, que são de carga positiva. Então esse é o modelo de Rutherford. Aqui estão as propostas que ele trouxe. Então, ele já sabia, nesse modelo nós temos os elétrons, constituindo aquilo que nós chamamos de eletrosfera na parte externa do átomo, e o núcleo, onde tem o próton e o nêutron. E isso continua assim até hoje. A diferença do próximo modelo vai ser descrever melhor a eletrosfera. Porque, o que a gente observou aí? Temos uma eletrosfera com espaço vazio, mas a gente não consegue justificar por que esse elétron, sendo atraído pelo núcleo, não vai se aproximar mais a cada vez do núcleo até que possa ficar junto novamente, como já foi planejado em outros modelos. Ele sabia que era separado, mas não sabia explicar por que ficava separado. Então esse modelo era incompleto em explicar essas observações. Então, a gente sabia que tinha um núcleo pequeno e positivo, porque foi aonde algumas partículas radioativas bateram e foram refletidas, e já sabia que existia um nêutron, que já tinha sido descoberto antes por outro cientista, e ele propôs que esse nêutron ficava no núcleo. Então está aqui o nosso modelo de Rutherford. Além disso, é importante então, a gente pensar na nossa estrutura do átomo, e lembrar o seguinte: a gente tem um elétron que tem carga negativa e não tem massa. A gente tem um próton que tem uma unidade de massa, e a carga igual a mais 1. E tem o nêutron, que também tem massa 1 e carga nula. Isso vai ser importante para a gente poder medir melhor as propriedades do átomo. Por exemplo, o número atômico é o número de prótons. A gente sempre vai estar falando de número atômico em muitos momentos. Então, a gente tem que lembrar que para um átomo que está neutro, que não ganhou, perdeu elétron, nem nada do gênero, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Tá legal? Então, bota aí no seu resumo que isso é importante. E a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Porque se você observar, o elétron ele tem uma massa que é nula, então não faz diferença para a massa do átomo. Ok?
E isso também é muito importante, porque a gente vai precisar usar isso em diversos momentos. Então, como é que a gente costuma representar o átomo? Bom, na tabela periódica, nós representamos, na verdade, elementos químicos. Mas a gente vai conversar melhor sobre o que é isso. Lá nós vamos ter essa representaçãozinha, onde nós temos um símbolo, em cima nós temos o número atômico, e embaixo nós temos a massa atômica. Isso é como está na tabela. Quando a gente escreve num texto, vai descrever uma reação, alguma coisa assim, a gente usa uma outra representação. Nós usamos o símbolo e a gente inverte tudo. Não sei por que a gente inverte tudo, eu sei que isso vai causar um pouquinho de confusão. A gente coloca a massa em cima e o número atômico embaixo. Mas deixa eu te explicar uma coisa interessante. Todo elemento químico ele tem um símbolo atômico, tá? E esse símbolo ele é específico para aqueles átomos que têm aquele número de prótons, para aquele mesmo número atômico. Então a gente não precisa ficar representando o símbolo e ao mesmo tempo o número atômico. É uma redundância. Então o comum que você vai ver é a gente representar o elemento pelo símbolo, por exemplo, o hélio, He, e a gente vai colocar apenas o número da massa, porque em um mesmo elemento químico podem haver átomos com massa diferente. Tá legal? A gente vai estudar isso mais adiante. Então, olha só. Nós temos aqui 3 átomos. Você consegue ver a diferença entre eles? A diferença entre cada um deles é apenas o seu número de nêutrons. Nós temos um que tem 3 nêutrons, outro que tem 2, outro que tem 4. O número de elétrons e de prótons é tudo igual. E aí, aqui nós temos 3 átomos. E aí você deve pensar, e o que é o elemento mesmo? A gente estava para discutir isso, não é? Então olha só, o elemento é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Tá certo? Então você está vendo aí que esses 3 átomos são diferentes. Né? Eles têm números de nêutrons diferentes, eles têm alguma diferença entre si. Mas esses 3 átomos eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. Né? Esses 3 átomos pertencem ao elemento químico do lítio. Um aqui seria o lítio de massa 6, outro seria o lítio de massa 5 e o outro seria o lítio de massa 7. Tá legal? Então, não tem problema. A gente vai ter que dar um jeito de representar isso. E aí a gente vai ter que começar a pensar um pouquinho mais. Então, a gente já viu a massa do átomo, né? Eu falei para vocês que um é massa 6, o outro é massa 5 e o outro é massa 7. E aí você deve estar perguntando, tá, se esses 3 átomos aí fazem parte do elemento químico, e existe uma massa do elemento químico, como é que a gente diz qual é a massa do elemento químico, então? É a massa de um deles? A gente escolhe, na sorte, chega no palitinho? Não, a gente faz tipo uma coisa estatística. Você deve estudar numa turma que tem vários alunos, né? Então eu imagino que você talvez tenha, sei lá, 16 anos. Mas você tem um monte de colegas que tem 17, deve ter alguns colegas que tem 15. Então se a gente fizer ali a idade média de vocês, a gente vai dizer que naquela turma, às vezes a média é 15,8 anos. 15,8 anos, né? E aí, se você parar para pensar, você chega assim para um colega e fala, prazer, né? Eu sou Pedro. E aí, quantos anos você tem? 15,8. Ninguém fala isso. Né? 15,8 é uma idade média, né? E a mesma coisa acontece para o elemento químico. O elemento químico ele pode ter um valor de massa que ele é fracionado. Né? Ele vai ter, eu tenho 10,5 unidades de massa. Quer dizer que tem um átomo ali que tem 10,5 unidades de massa? Não, a massa é sempre um valor inteiro para o átomo. Mas para o elemento químico ela vai ser uma média de todas aquelas massas ali e pode dar um valorzinho quebrado, não tem problema. Então, como é que a gente vai descobrir então a massa desse elemento químico? Tem, né, 2 situações diferentes. Vamos pensar. A gente tem um caso que a gente sabe, né, a quantidade certinha dos átomos de cada tipo que tem naquele elemento químico. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos supor aqui, eu tenho 10 daquele primeiro átomo lá, 5 daquele átomo do meio e 185 daquele último átomo ali. Se eu for calcular a média, eu vou precisar usar a massa de cada átomo multiplicada por essa quantidade de espécies que tem ali, né? Então, 10 do átomo que tem massa 6. Então, 10 vezes 6, tá bom? Mais 5 vezes 5, né? Porque são 5 átomos de massa 5, mais 185 vezes a massa 7. 185, né? Porque são 185 átomos daquele cara lá de massa 7. Tudo isso dividido pelo total
de átomos que tem. Só somar os átomos, 10 mais 5 mais 15. Então, a massa desse elemento químico, supondo que só existem esses átomos aqui, vai dar 6,9. Você pode fazer aí a conta e conferir se eu fiz certinho. Tá bom? Esse é um caso. Isso é muito raro, porque aqui a gente tem só 200 átomos de um tipo. Na natureza, a gente tem um número muito grande de átomos que normalmente não dá para ficar contando, tá? Porque é muito mesmo, tá? É mais do que fio de cabelo na cabeça de alguém que não é careca como eu. Então, olha só. Vamos voltar aqui nesse exemplo e vamos pensar o caso 2. No caso 2, a gente não tem mais as quantidades certinhas. A gente tem as porcentagens. E aí, como é que a gente vai fazer nesse caso 2? A gente vai pegar as porcentagens e vai multiplicar pelas massas de cada um. Então, olha só. Do átomo, né, primeiro ali, a gente tem massa 6 e 5%. Então, ó, 6 vezes 5. Aí vai depois 5 vezes 2,5. Por que 2,5? Porque é a porcentagem daquele cara ali de massa 5. Depois mais 92,5 vezes 7. Por que 92,5? Porque é a porcentagem daquele cara lá que tem massa 7. E feita essa soma aí desse produto de massa por porcentagem, vai dividir tudo por 100. Por quê? Porque o total das porcentagens tem que dar 100%. Bom, eu fiz aqui a conta e eu achei 6,9, mas eu botei o valor errado porque eu digitei errado. Se você fizer a conta aí, você vai achar 6,9, tá certo? Qualquer coisa, comenta aí que a gente corrige. Então, é assim que a gente calcula a massa de um elemento químico, tá certo? A gente vai sempre usar essa porcentagem média. Agora a gente vai começar a ver uma outra coisa mais interessante. O íon. O íon, né, é quando a gente pode ter um átomo, né? Vamos voltar aqui para o nosso átomo, e ele pode, por exemplo, perder um elétron. Então, olha só esse cara aqui, ó, perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com carga positiva e formar o que nós chamamos de cátion. Tá legal? Então, nós temos o cátion, é uma espécie química, um átomo que perdeu um elétron. Então, ele vai ter carga positiva porque tem mais prótons do que elétrons agora. Então, exemplos, nós temos os íons H+, ferro mais 2, ferro mais 3, NH4+. Então, existem íons que têm apenas um núcleo de um átomo e tem um núcleo de mais de um átomo, como o NH4+, né, que tem nitrogênio e hidrogênio ali formando aquele íon. Tá certo? Se você pegar e quiser descobrir a quantidade de elétrons que tem em cada íon, tem que lembrar o seguinte, que no átomo o número de elétrons mais e o número de prótons tem que ser igual. Então, se somasse a carga dos elétrons com a carga dos prótons, tem que dar 0. A carga do elétron é negativa para cada unidade e a carga do próton é positiva para cada unidade. Então, um vai anular o outro. Agora, se você tirar um elétronzinho ali do átomo, né, vai formar o íon, você pegar assim, o total de a carga negativa dos elétrons, né? Número de elétrons, e somar com o número de prótons vai ter uma diferença. Então, como é que a gente faz? Para a gente não ter que se preocupar com os sinais das cargas. Faz o seguinte, o número de prótons menos o número de elétrons tem que ser igual à carga do íon. Tá legal? Então, vamos lá. O próximo tipo de íon que tem, né? Vamos voltar aqui para o nosso átomo. A gente já viu que ele pode perder elétron. Se um átomo pode perder elétron, quer dizer que outro átomo também pode ganhar elétron, né? E se ele ganha elétron, ele vai formar o que a gente chama de ânion, tá? Que é o íon de carga negativa. Então, ele tem ganho de elétrons, e por isso tem a carguinha negativa lá. É o que a gente chama de ânion, tá? Então, exemplos de ânion, Cl-, S-2, SO4-2 e SO3-2. Então, você também está vendo que o ânion pode também ter carga -1, -2, pode ser -3. E esse -1, -2, -3 quer dizer que ele ganhou 1, 2 ou 3 elétrons, né, em relação aos átomos que estariam neutros ali. E, de novo, né, você consegue descobrir a quantidade de elétrons ali da espécie só pegando o número de prótons menos o número de elétrons da espécie, tem que dar igual à carga do íon. É a mesma coisa sempre. Tá legal? Bem, pessoal, nossa aulinha termina por aqui. A gente vai logo começar a resolução dos exercícios. E se você gostou, deixa o like. Não esquece, passa lá no canal, porque tem a resolução completa dos patches desde a primeira semana e eu acho que isso vai ser bem legal para te ajudar, tá certo? Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!